Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Boa semana pra gente, que Bom nossa semana dia. seja tranquila, que seja boa, que seja uma semana abençoada, que todos nós podemos começar e terminar essa semana bem, certo? Oi, Samara, você lisou seu cabelo? Olha, a Samara tá de chapinha, tá de escova, não sei, tudo linda. E aí, como foi o fim de semana, minha gente? Que bom. Estou passando mal, tudo bem. Tirando a parte que tava passando mal, o que você tinha? Menite tacou. Ixi, O meu final de semana não foi igual ao outro. esse vento, né? Esses poeira dessa época, calor, poeira, é danado para dar um monte de alergia, né, gente? Rinite, aquele outro que dá no olho, como é que é o nome? Conjuntivite também, a gente tem que tomar cuidado até, que nessa época de poeira dá muita conjuntivite, né? Mas tudo bem, tudo bem. Então, gente, hoje nós temos reforço, né? Para alguns alunos, e um pouco hoje, um pouco amanhã,
Eu vou falar aqui os horários, a escola mandou para vocês, mas eu vou falar aqui os horários de quem é hoje. Quem é hoje e quais são os horários. Hoje, depois da aula, né? Às 10h10. Então, 10 minutinhos para dar uma descansada ali, né? Ir no banheiro, beber uma água e voltar para o reforço. Yasmin, Marco Henrique, Samara, Mariana e Ana Clara, no primeiro horário, 10h10, até 10h40. Das 10h40, eu encerro esse primeiro horário e começo o segundo horário, que serão Isabelle, Ana Caroline, Ana Júlia, Ana Clara e Igor. E o restante ficou para amanhã, tá bom? O restante é amanhã. Que aí ficou Ana Luísa, Maria Fernanda, Lucas Fernando, Maís e Nicole, 10h10. E 10h40 ficou Maria Eduarda, Amanda, Bárbara, João Marcos e Giovana. Certo? Lembrando também que na quarta-feira nós temos simulado. O cronograma está lá na sexta-feira para vocês estudarem quais são os conteúdos, certo? Eu só tô faltando por história e matemática para Os terminar. conteúdos estão lá em matemática, ó, no PDF. Tia, mas esse assunto dessas coisas que você falou primeiro horário de manhã, como assim? Eu não entendi. É que se você tiver falado e explicado melhor na aula de sexta, foi porque eu não vim. É porque a partir dessa semana nós vamos fazer aulas de reforço. Essas aulas de reforço vocês foram divididos em 4 grupos de 5 alunos. Cada semana eu vou revisar alguma coisa, eu vou fazer um reforço de alguma coisa. Essa semana nós vamos fazer reforço de máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Serão meia hora de aula e são 5 alunos por aula, certo? Para tirar dúvida, para a gente fazer conta e tudo mais. E aí, são 2 turmas hoje e 2 turmas amanhã. Meia hora de aula para cada turma. Essa turma de vocês, só que vocês foram divididos em 4 grupos. Cronograma do simulado tá aqui, ó. Relevos do Brasil, clima e vegetação, de geografia. Em história. Eu não achei o anexo do simulado. Lá no dia do simulado, ele tá lá. O anexo tá lá. E ele tá lá também no dia 9. Só não sei em que matéria, mas tá lá. História, o regime militar e a volta da democracia. Língua portuguesa, adjetivo e locução adjetiva. Grau do adjetivo e grau do adjetivo superlativo. E matemática, tia, aqui está. Em ciências, recursos energéticos e matéria e energia. Matemática, números decimais e operação com decimais. Certo? O cronograma está em matemática na sexta-feira. Ok? Agora, o simulado, ele tá tanto no dia 16, aqui em geografia. Geografia? Deixa eu ver, em história. Em história, aqui, ó. Ele tá em história no dia 16, no dia do simulado. Aqui. E ele está também lá no dia 9. Matemática, que você falou, deixa eu ver. Não, no dia 9 não tem matemática, tá em geografia ou história. Ou tá em geografia. Aqui. Não, não é não. Mas no dia 9 eu sei que tem, deixa eu ver se... Aqui em história. Em história. Ele está em anexo em 2 vezes. E o cronograma em anexo no dia 11 em matemática. Certo? Então, estudem para poder fazerem um bom simulado. Gente, é o seguinte, presta atenção. Vou explicar de novo sobre o reforço. Eu quero todo mundo prestando atenção em mim. Certo? O reforço vai funcionar da seguinte forma. Todos os alunos, os pais de vocês, de cada um dos alunos, recebeu um link.
no WhatsApp, não está no aplicativo, não está no aplicativo. O reforço será enviado todas as vezes que tiver o link para o celular do pai ou da mãe de vocês, quem for o responsável por vocês, certo? Lá vai estar o horário de vocês direitinho, não tem erro. Lá está o horário e o seu nome lá, a lista de quem vai participar com você. Então, se o seu horário é hoje, por exemplo, 10h10, vai estar lá o link direitinho, das 10 às 10h40, meia hora de reforço. E vai estar lá o seu nome e o horário, certo? Se você é das 10 às 10h40, você vai receber um link das 10 às 10h40. Se o seu horário é das 10h40 às 11h10, você vai receber o link de 10h40 até 10h10. Se você não é de segunda-feira, você vai receber de terça-feira. Se você é de terça-feira, você ainda não recebeu, porque você vai receber hoje, vai ser mandado um dia antes. No caso, quem é para fazer hoje, recebeu na sexta. Por quê? Sábado e domingo a escola não abre. Certo? Então, quem ainda não recebeu esse link, vai receber hoje o link para entrar amanhã na aula. Então, por isso que tem alguns que não receberam ainda e tem alguns que receberam. Porque quem é de segunda-feira tem que receber na sexta, porque sábado e domingo a escola não abre. Entendeu? Então, todo mundo vai receber o link, só que vai receber um dia antes ou, tipo, antes do dia do reforço. E tem o horário direitinho em cada um dos links. No próprio link está escrito lá qual é o horário que vocês vão participar. Certo? Então, quem é de hoje recebeu na sexta-feira. Quem é para fazer amanhã vai receber só hoje. Oi. Ó. Peraí, deixa eu abrir aqui um. Tá. Aqui, ó. Então, o primeiro horário de hoje, Yasmin. Ó. O link tá aqui, ele tem o horário direitinho, ó, bonitinho. Vocês vão clicar e vão entrar, das 10h10 às 10h40. No caso, o primeiro horário, Oi, tchau. Yasmin, Marco Henrique, Tamara, Mariana e Ana Clara. Entenderam? Então, quem não recebeu ainda, não se preocupe, vocês vão receber, só que vão receber hoje para entrar amanhã nessa aula de reforço. Isso é um reforço, não significa que vocês não tenham que participar da aula normal. Das 8 às 10 horas, continua tendo aula aqui normal. Certo? Ok, hoje nós temos História, Ciências e Português. Todos são conteúdos novos, então eu preciso da atenção de vocês. Eu preciso que vocês colaborem para que a gente consiga fazer tudo. Certo? Vou deixar português por último, porque é um conteúdo fácil, que é numeral, vocês já viram isso em matemática. Vou começar por ciências, tá? Pode pegar aí, ciências, página 174. Matemática é sistema monetário. Também é um conteúdo que vocês já viram algumas vezes em outros anos. Então, a gente vai fazer primeiro ciências, eu vou explicar, a gente vai fazer. Depois nós vamos fazer matemática e, por último, português. Se não der tempo, fica para vocês fazerem após a aula. Certo? Qual página, tia? 174. Tia, você vai colocar o sistema monetário em ciências. Não. Ele diz que matemática é sistema monetário. E vocês já viram isso em outros anos. Então, a gente vai fazer ciências primeiro, porque ciências é um conteúdo mais complexo para hoje. Isso que eu falei. É porque todos hoje são conteúdos novos. Português é conteúdo novo, matemática é conteúdo novo e ciências também. Então, nós vamos pelo grau de que eu preciso explicar para vocês. Por quê? Sistema monetário é uma coisa que vocês já conhecem, que é dinheiro. Vocês já trabalharam isso no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ano. Então, é uma coisa que vocês dominam. No conteúdo de português, é numeral. Vocês também já dominam, porque a gente já viu isso em matemática. Então, por isso, nós vamos começar por ciências. Entendeu? Transformações da matéria. Sublinha para mim.
A matéria pode sofrer transformações. Assim, os seres humanos podem modificá-las de acordo com as suas necessidades, formando outros materiais. As transformações da matéria podem ser classificadas em 2 tipos: transformações químicas, transformações físicas ou químicas. Então, nós estudamos que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, no lugar, página 174. Então, tudo que ocupa um espaço é Tia, matéria. A na matéria, minha página 164 já tá sublinhada. 174, 174. Então, tá sublinhada já. Mas nós não falamos sobre elas, não? Falamos? Não. A gente Vai. não leu ainda, não. Ciências, página 174, a gente não leu, não, tenho certeza. Não. Então, as transformações físicas, sublinha para mim, são transformações que não alteram a composição do material. Só essa parte que precisa sublinhar. Ao esculpir um objeto de madeira, por exemplo, a madeira pode ser cortada, lixada, montada e outros materiais como Da casinha, não? acessórios de metal e plástico, mas continua sendo madeira. Então, as transformações físicas são aquelas que não vão modificar a matéria, tá? Não vai modificar a composição. A madeira, mesmo ela sendo modificada e eu colocando outras coisas nela, ela continua sendo madeira. Certo? Certo. Ok? Certo. Então, existem algumas formas que a gente vai ouvir sobre essas transformações. Sublinha para mim. A fragmentação de um corpo, ou seja, sua divisão em pedaços, é uma transformação física. Quando um objeto é quebrado ou cortado, por exemplo, os pedaços ainda são do mesmo material. Então, fragmentação é como se eu estivesse dividindo em várias partes, certo? Mas continua sendo o mesmo objeto e continua fazendo parte do mesmo, continua sendo o mesmo objeto e a matéria não vai modificar. Aí tem um exemplo de um vaso. Quando um vaso se quebra, ocorre uma transformação física. Ou se eu partir ao meio também algo, eu também estou fazendo uma transformação física, certo? Se eu pego, por exemplo, um papel, por exemplo, e rasgo ele ao meio, é uma transformação física e uma fragmentação, que eu estou dividindo, mas ele não deixa de ser nenhum dos dois lados, vai deixar de ser papel. Vai continuar os dois lados que eu rasguei sendo papel, papel, papel. Só que estão fragmentados, ou seja, está dividido em 2 partes, certo? Então, fragmentação é o quê? Divisão em uma ou mais partes. Divisão, certo? Sublinhe. Outra transformação física é a mudança no estado físico da matéria. A água, por exemplo, é líquida na temperatura ambiente. Se for aquecida, pode se tornar gasosa, formando vapor de água. E se for resfriada, pode se tornar sólida, formando gelo. Mas, nesses 3 casos, a sua composição permanece a mesma. Só até aí. Metais como o cobre podem ser aquecidos até atingir o estado líquido para ser moldados novamente. A mistura de materiais pode ser uma transformação física, caso não haja alteração dos componentes, como ocorre com a água e o sal. Apesar de não enxergarmos o sal na mistura, ele pode ser recuperado após a água evaporar. Eu já expliquei isso para vocês, que se eu deixar lá o copo com água, lá no sol, durante uns dias, a água vai evaporar e o sal vai ficar ali no fundo do copo. Eu já falei isso para vocês na semana passada, certo? Então, muitas vezes também a água, por exemplo, é o melhor dos exemplos, que o estado físico muda, mas não muda a composição. A água continua sendo água, só que às vezes ela vai estar em estado diferente, estado gasoso, estado líquido ou estado sólido, mas continua sendo água, ok? A composição da matéria é a mesma, não vai mudar, certo? Também é uma transformação física, porque muda o estado físico da água, mas não modifica a composição, certo? Gente, livro de ciências, página 174, eu já estou indo para 175 e tem gente perguntando a página ainda. Tia, mas a água, aí a gente fala que a água foi fragmentada por ela estar no Não, gasoso. fragmentada não. Aí, no caso, ela mudou de estado físico.
Fragmentado é quando eu tenho um objeto e ele é dividido ou quebrado em várias partes. Aí é fragmentação. No caso da água ou de outros materiais, como por exemplo o metal, eles derretem o metal, por exemplo, derrete o metal para fazer um portão. Derrete o metal para poder fazer, sei lá, uma coluna de sustentação de um prédio. Então, para fazer esse material, eu vou mudar o estado físico, mas eu não estou dividindo, tá? É diferente. Fragmentação é uma coisa, mudança de estado físico é outra, tá? Tá bom. Então, vocês entenderam como que é a transformação física. A transformação física não modifica o material, certo? A sua composição. Vai mudar o estado físico, mas não vai mudar a composição. A água continua sendo água, certo? O vaso quebrado continua sendo partes de um vaso quebrado, ok? Se for fragmentação. Agora nós vamos falar sobre as transformações químicas, na página 175. Sublinha para mim. São transformações que alteram a composição do material, formando um ou mais materiais diferentes no processo. Ao fazer pão, por exemplo, misturamos ingredientes diferentes para, no final, obtermos um material de textura e sabor distintos dos materiais de origem. Então, para poder fazer o pão, o que eu pego? Eu pego leite, eu pego farinha, eu pego ovos, eu pego fermento, misturo tudo, vou ter todo um trabalho manual ou um trabalho mecânico, e no final eu vou pôr ele lá para assar e ele vai modificar. O leite não vai estar como leite, o ovo não está como ovo, a farinha não está como farinha e o fermento não está mais como fermento. Por quê? Houve uma transformação química, mudou a composição. O leite não está mais em forma de leite, ele está ali no pão, eu sei que ele está presente, mas modificou, certo? A composição não é mais só de leite. Eu não tenho como separar o leite, o ovo, a farinha e o fermento mais quando eu faço pão. Certo? Transformação química. Ok? Ok? Ok. Ok. Outro Ok. exemplo na transformação química, sublinha para mim, é a combustão. Outro exemplo de transformação química é a combustão. Nesse processo, o material é queimado, levando à constituição de novas substâncias como gases e cinzas. O melhor dos exemplos é o que tem nos carros. O que existe? Por que a gente põe lá a gasolina? Como é que faz o carro andar? É uma combustão, é uma queima. Combustão é queima, é queimar algo. Isso não significa necessariamente que haja uma explosão, mas uma queima sim. O que acontece? Lá no carro, dentro do motor do carro, tem um negócio que chama pistão. O que acontece? Esse pistão, ele abre e fecha, ele abre e fecha. Injeta gasolina ou álcool, seja o que for, o carro ou o óleo diesel também, que entra em contato com o ar, causando uma certa combustão, que é a queima, não é uma explosão, porque senão o carro iria explodir, certo? É uma combustão, é uma queima, queima o combustível, a queima desse combustível gera gás, e esse gás faz com que o carro se mova. Certo? Sem combustível, o carro não sai do lugar, a não ser que você empurre. Aí é uma força, né, da pessoa. Mas e se ele for direção hidráulica, nem empurrando, ele não vai sair do lugar. Se ele for eu, ele não vai conseguir empurrar, não. Então, o que acontece? A queima do combustível é que faz com que o carro se mova. Sem o combustível ser queimado, se não houver, por exemplo, se esse pistão quebrar e não abrir mais também, vai injetar gasolina e não vai entrar o ar. Não vai também andar. Por quê? Porque está quebrado ali uma peça, certo? Então, combustão é a queima, tá? Outra coisa, eu acho que eu já até comentei isso com vocês. Quando tem algo pegando fogo, se tipo uma casa tá pegando fogo, o ideal é que faça o quê? Abra ou feche as janelas de uma casa, as portas. Qual que é o ideal? O que vocês acham? Abrir? Tem Abrir? que abrir para começar a sair, né? Pra fumaça sair. Não, tem que Fechar. fechar para a fumaça não sair, eu sabia. Por que tem que fechar? Não é pela fumaça, é para que
diminua a quantidade de oxigênio, porque só pega fogo se tiver oxigênio. Se não tem oxigênio, não vai pegar fogo. Então, o certo não é abrir a janela. Lógico que a gente tem a intenção de abrir a janela para que a fumaça saia, mas o correto é que eu feche todas as entradas de oxigênio para que diminua a quantidade de fogo. É lógico que o certo é correr, né? É óbvio. É meio óbvio que o certo é a gente correr se a casa tá pegando fogo. Mas Verdade. o correto não é abrir as janelas para que apenas para que a fumaça saia, mas o ideal é que eu barre todas as entradas de oxigênio. Certo? Então, gente, fecha Porque se tudo, eu sai pegar- alguma pessoa lá dentro, focado. Peraí, deixa eu explicar. Se eu Fecha pegar portão ainda. um pote de vidro, coloco uma vela lá dentro, acendo essa vela e tampo. Essa vela vai queimar até um certo ponto. Até que ponto? Até o ponto que queime o oxigênio que está lá dentro junto. Quando o oxigênio acabar, a vela vai apagar. Por quê? Porque acabou o oxigênio, também não tem como gerar fogo. Certo? Então, Certo? o oxigênio ajuda na combustão de certos materiais. Não. É correr. Ok? Vamos lá. Tá entenderam? Combustão é a queima de algo, ok? E para queimar algo, eu preciso de, geralmente, oxigênio. Tá bom? Próximo, sublinha aí para mim. A oxidação também é uma transformação química, na qual materiais são transformados ao reagirem com certas substâncias, como oxigênio do ar. Um produto muito comum na oxidação é a ferrugem. Então, a ferrugem é uma transformação química. O que é essa transformação química da ferrugem? É que entra um material, entra em contato com o outro. No caso, se eu pegar algo que seja de certos metais, colocar na água, deixa... Gente, tem alguém conversando, não está prestando atenção na aula e ainda o microfone está ligado, atrapalhando os outros a me ouvirem. Então, prestar atenção na aula, acompanhar aqui, não é hora de conversar com quem estiver perto de vocês, um amigo, com mãe, com pai, é hora de prestar atenção na aula. E 2, ter respeito pelos colegas que estão prestando atenção em mim. Eu não gosto de ficar dando bronca, mas eu preciso de vez em quando, porque eu estou tentando relevar, ignorar, mas não está dando certo. Então, a oxidação, o melhor dos exemplos é a ferrugem. O que acontece? Se eu pegar algo de metal e deixar na água, ele vai enferrujar. Se eu colocar sal, por exemplo, também em algum material de metal, ele também vai oxidar. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente estava estudando sobre as usinas, alguém me perguntou sobre... As usinas não, a gente estava falando sobre água. Eu falei para vocês que existem, sim, como tirar o sal da água do mar para que a água fique potável. Só que essa forma de fazer isso é uma forma onde se gasta muito mais do que pegar a água do rio. Por quê? Porque o sal, ele oxida muito fácil os outros materiais. Então, o que acontece? A manutenção desses materiais, dessas são máquinas, né, para poder tirar o sal da água do mar e fazer com que essa água se torne potável, a manutenção é muito cara. Mas existem países que fazem isso. Por exemplo, na Arábia Saudita, toda a água que eles usam é água de mar. Mas, lógico, não é salgada. Eles têm o processo de retirar o sal e todas as partes, o iodo e todas as partes que fazem mal da água para que ela se torne potável, certo? Mas isso gera um custo muito mais alto do que uma água do rio, que a gente não precisa de todo esse processo. O que acontece? Essa manutenção que eu falo é por isso, porque o sal, ele oxida muito rápido os outros materiais em que ele entra em contato. Se você pegar o sal e deixar em cima de um lugar que seja de metal, você vai ver ali, de acordo com uns dias, que vai começar o quê? A enferrujar esse metal. Oxidação, chama. Certo? Agora, continua sublinhando. Já na decomposição dos seres vivos, seres vivos e resíduos de seres vivos são transformados em água e em componentes mais simples, por meio da ação de fungos e bactérias. Então quer dizer o quê? Que seres vivos também
sofrem transformações de matéria? Sim. Seres vivos também sofrem transformação, mas se chama decomposição. Decomposição pode acontecer tanto com plantas quanto com animais. Ah, e como que acontece isso com os animais? Quando ele morre, o corpo não vai se decompor? Sim. É a decomposição de um ser vivo. E a planta também, se eu deixar ali, aí tá o exemplo do tomate, né? Que então a gente está mostrando que ele tá já bem podre, com fungo e tudo mais. Os fungos são bactérias que vão crescendo e aumentando, né? Ali, geralmente nas coisas de comer, mas não só nas coisas de comer. Tem outras formas de fungos que não dão, que dão em outros lugares. Tipo, o lodo também é um tipo de fungo. Não é em coisa de comer, é geralmente em superfícies que recebem uma grande quantidade de água. Então, isso também é uma transformação química da matéria. Por quê? Porque está se transformando em outra coisa. Ah, mas, por exemplo, vai apodrecer e, por exemplo, se eu enterrar esse tomate que está apodrecendo aqui, o que vai acontecer com ele? Ele vai se decompor, daqui um pouco não tem mais. Não tem mais por quê? Porque se eu enterrar ele lá, ele vai se transformar em adubo. Não é isso? Que a gente já estudou lá atrás também. Vai transformar-se em adubo. Aí o corpo humano, ele se decompõe, não decompõe? Que a gente enterra lá e depois chega lá só tem osso. Também é uma transformação química, né? Mas aí, no caso, entra o caso de outros seres vivos que fazem parte dessa decomposição. Certo? Pode falar, Bárbara. Tia, o osso não se decompõe, não, né? Não. Ossos, cabelos, unhas e dentes. São as partes que não se decompõem do nosso corpo ou de outros animais, né? Ossos, cabelos, unhas e dentes. São as partes que não se decompõem. Agora, todas as outras partes da matéria, que são os músculos, os nossos órgãos e tudo mais, todos eles se decompõem. Ok? Ah, mas outra coisa, deixa eu só falar uma coisa. O osso, ele não se decompõe, só que ele se fragiliza. Por quê? Se eu tenho um osso de um dinossauro enterrado há 10 mil anos, ele vai estar bem frágil, não é? Se eu pegar ele de qualquer forma, ele pode quebrar. Por quê? Porque ele tem transformação, mas essa transformação não é química, é física. Ok? Ele vai enfraquecer. Então, eu posso, de uma certa forma, se eu achar esse osso que estava lá há 10 mil anos, eu vou pegar nele, de uma certa forma, eu posso quebrar ele muito fácil. Ele não se decompôs, mas ele teve uma transformação física. Essa é a diferença. Porque se eu pegar um coração e enterrar, ele vai sofrer transformação química, que ele vai deixar de existir, porque os outros seres vivos vão transformá-los em outra matéria. Agora, se eu pegar um osso e enterrar, ele vai sofrer transformação física, porque ele vai se enfraquecer e se eu mexer com ele daqui a algum tempo, ele vai estar enfraquecido, ele não vai ter a mesma força do que ele tinha quando eu enterrei. Certo? Porque os nossos ossos já ficam fracos. Cada vez. Maria Fernanda, fala. Professora, igual você falou, né? As únicas partes do corpo que não se decompõem. Mas o que acontece com o cabelo? Porque se você abrir um túmulo, você vai ver que vai ter só... O cabelo vai estar lá. O cabelo vai estar lá. Como? Ele está lá. O cabelo não decompõe, igual o osso. Mas o que acontece com o cabelo? Não se decompõe. Fica lá. Fica lá no osso. Desgruda da cabeça. Ué, porque a pele aqui não tá grudada. Isso aqui, eles couro cabeludo, não é pele? Ele não vai estar preso ao crânio, porque o crânio não tá, o cabelo não tá preso no crânio. Mas ele tá preso à pele. A pele se decompondo, esse cabelo vai soltar daqui. Até o cérebro se decompõe, tia? Sim. O cérebro é um órgão, então todos os órgãos se decompõem. Todos os órgãos, inclusive a pele, que é um órgão, e é o maior órgão do corpo humano. Nós vamos ver isso daqui uns dias, certo? Nós vamos estudar isso daqui uns dias. Ano que vem, não, esse ano ainda nós vamos estudar sobre isso, sobre os órgãos, o corpo humano, etc e tal. Certo? Até aqui, alguma dúvida? Entenderam o que é transformação química? Entenderam o que é transformação física? Sim ou não? Ok. Então, vamos lá. Página 177.
Aí embaixo, na página 174, tem umas perguntas aí que depois a gente vai entrar e fazer essas coisas. Ó, quais as transformações da matéria podem ser consideradas físicas? E essas perguntas depois vão estar no caderno para vocês responderem. Então, não se preocupem em responder. Professora, de ciências é até que página? 183. Energia. Sublinha para mim. A energia é definida como a capacidade de realizar trabalho e todos os seres vivos dependem dela para sobreviver. Não estou falando da energia que acende a luz da nossa casa, ou de que faz esse computador funcionar, ou de que carrega o celular. Não, energia no geral. Para que você se mova, o seu corpo precisa de energia. Nós já estudamos como é que são os alimentos que trazem energia para o nosso corpo. São os alimentos energéticos, que são carne, que são alimentos com carboidratos, etc. e tal. Não é isso? Então, o nosso corpo precisa de energia para se movimentar. Precisa. Então, quando a gente está doente, a gente gera menos energia. Por isso que a gente fica enfraquecido, com vontade de ficar só deitado, com vontade de ficar quietinho. Por quê? O corpo produz menos energia. Certo? A energia pode sublinhar, a energia pode ser transferida de um corpo para o outro, ou então mudar de forma. Ela não surge nem desaparece, mas transforma. Há diversas formas de energia. Vamos falar sobre cada uma delas. A energia luminosa é aquela gerada pela luz. As fontes de luz podem ser naturais, como o sol, ou artificiais. Sim, pode sublinhar. As fontes de luz podem ser naturais, como o sol, ou artificiais, como uma lâmpada. A energia da luz do sol é utilizada pelas plantas na fotossíntese e no ser humano para gerar energia elétrica. O que acontece? As plantas precisam de energia solar, para que elas sobrevivam. Se você pegar uma planta e colocar ela em um lugar que não tenha de forma alguma, ela nunca receba luz solar, provavelmente o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer se você pôr ela num quarto escuro, né? E nunca receber ar. Ar não, sol. Ela provavelmente Mas tem algumas que não ela não vai gostam realizar a muito, né, do fotossíntese. sol. O que é a fotossíntese? A fotossíntese é a respiração da planta. Ela solta oxigênio e puxa o gás carbônico do ar. Então, o que acontece? Se ela não recebe de forma alguma luz solar, aí a gente fala assim, a Bárbara acabou de falar, tem algumas que não gostam muito de sol. Elas não gostam de receber diretamente, ou seja, eu tô aqui e o sol tá pegando em mim, porque eu sou um girassol. Né? O girassol, ele vai o quê? Ele vai fazer o quê? Ele vai virar de acordo com a luz solar. Não é isso que a gente vê? Sim. Aí tem plantas que elas não gostam de receber diretamente. Mas mesmo indiretamente, elas precisam de luz solar. Eu posso criar uma planta lá dentro da minha casa, onde não bata diretamente o sol. Mas, neste momento aqui, não está pegando sol em mim. Mas a luz do sol está no ambiente em que eu estou. Então, de forma indireta, eu estou recebendo, sim, luz solar, ok? E a planta é a mesma coisa. Eu posso criar ela lá dentro de casa, ela não ficar diretamente no sol, mas ela recebe luz solar. Agora, se eu pôr ela num lugar escuro, 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 que nunca pegue sol, aí ela não vai suportar, porque ela não vai realizar fotossíntese, ok? Energia térmica. Está relacionada à temperatura dos corpos. O calor é a energia transferida de um corpo para o outro. Quando um corpo recebe calor, ele esquenta. Quando perde, ele esfria. A principal fonte de calor natural do planeta é o Sol. A energia térmica pode ser convertida em energia elétrica nas usinas termoelétricas. Está falando que é a principal fonte de energia térmica, mas não é a única. Nós já até estudamos as usinas geotérmicas, que são usinas que puxam calor de dentro da própria terra, né? Que se transformam em energia elétrica. Ok? Tinha alguém querendo perguntar? Pode falar. Não? Vai acabar a aula, vamos